Tetris, tudo bem com vocês aí? Professor José Luiz que está falando. A gente vai ter hoje uma aula sobre o Brasil durante o período do Segundo Reinado, tá? Então, desde já vou pedir para vocês pegarem o caderninho para fazer bastante anotação. Ao final, vou deixar uns exercícios para vocês treinarem um simulado ali com questões já aplicadas em vestibulares, como da FUVEST, do Enem. Então, desde já separem esse material aí, um caderninho para vocês anotarem. Então a gente vai começar a nossa história com essa figura aqui na tela. Essa figura que você já deve ter visto nos livros aí de história, livro didático, ou mesmo na internet, com algum filme, documentário. A gente fala então de um garoto ainda muito jovem, né? Que com seus 14 anos de idade passaria ali a ter uma força muito grande, né? E sendo coroado posteriormente como Dom Pedro II. Então vejam bem ainda a imagem do nosso imperador Dom Pedro II, ainda com 14 anos de idade, prestes a assumir esse governo brasileiro. Então eu começo a aula mostrando para vocês ali, né, a organização desse Brasil durante o governo dele. Antes de a gente iniciar, né, como é que essa figura de Dom Pedro II consegue isso? Existe um período da história que foi conhecido como o golpe da maioridade. Antes de falar do golpe da maioridade, eu começo então com um ditado popular da época. Um ditado popular que diz o seguinte: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Existia ali um grupo que queria, de todas as formas possíveis, restabelecer o governo, esse monárquico no Brasil. Porque havia um período de Brasil regencial com muita turbulência, muitos conflitos, né? Interesses de ambas as partes, né? De um lado os liberais, do outro lado, né, os conservadores. Então havia ali um jogo de poder esse que faria uma disputa entre esses dois partidos políticos. Então a ideia de restabelecer o trono e reunificar, fazer um novo governo monárquico, antecipar a maioridade era um dos objetivos. Por direito, aos 21 anos de idade, ele assumiria o governo brasileiro. Anteciparam isso exatamente devido a essa turbulência que o Brasil estava vivendo. Então, esse garoto muito jovem ali, né, em 23 de julho de 1840, com 15 anos, né, incompletos ainda, subiu ao trono, foi coroado. Então, vejam bem, então, a gente chama isso de golpe da maioridade. Em 23 de julho então, de 1840, sobe ao trono no Pedro II. E imediatamente, né, um dos seus primeiros atos foi formar um Ministério de Liberais e dissolver a Câmara de Deputados, acabando de vez com o período de governo regencial que antecedeu. Os liberais, gente, eles queriam sim, né? Os liberais eles apoiaram essa ideia, né? Pois assim voltaria o Brasil a ser governado por uma monarquia. Os conservadores também apoiaram, né? Mas por que eles tiveram essa ideia de apoiá-lo? Porque seria colocado agora um poder moderador a Dom Pedro II. Então você tem lá o legislativo, o executivo, o judiciário ali presentes, mas você tem um poder que está acima de todos, que é o chamado poder moderador. Então, qual era a ideia então desse golpe todo que eu estou falando para vocês? Né? Acreditava-se então que Dom Pedro, né, assumisse o poder, haveria paz nas províncias e estabilidade política, né, sem o risco de um desmembramento do país, porque vocês perceberam já em outra aula, talvez na escola, em outros lugares, que a maioria dos países da América Espanhola se dividiram, fragmentaram-se, formou vários estados. Existia um sonho, né, de José de San Martín, né, Simão Bolívar, né, de fazer um grande reinado ali, mas isso não deu certo.
E aí vocês percebem que toda a América Espanhola se fragmentou, se dividiu. E o Brasil estava prestes a acontecer isso, se continuasse sem um governo centralizado. Por isso, o golpe da maioridade. Apoiar a restabelecer esse cara no poder. Né, um herdeiro legítimo. Então tá aí. O golpe da maioridade colocou esse jovem, imagine vocês, né? Com a idade que vocês estão aí, assumindo o governo brasileiro. Olha que maravilha. Então esse é o Brasil aí que estava iniciando. Muito que bem. Então peguem o caderninho de vocês, anotem aí e vamos dar continuidade agora. Vamos ver como é que estava organizado esse governo, tá? Aí a gente tem, né, esse segundo império, né, que vai de 1840 a 1889. Então a gente tem a ascensão de Dom Pedro II ao trono, né, uma aristocracia rural, né, que passa a se consolidar no poder. Então já desde já percebo quem é que está ali junto com Dom Pedro II que realmente governa, uma aristocracia rural, tá, gente? Dois partidos se revezariam no poder, nesse sentido, né, até a proclamação da República, o conservador e o liberal, certo? Então existiam dois partidos políticos ali, o conservador e o liberal, que revezavam o poder, certo? Ambos eram instrumentos de uma elite, né? Dessa elite da aristocracia rural que defendia então seus interesses. Os seus membros desse partido agiam no sentido de manter a estrutura agrícola tradicional, tá? Então, qual que seria essa estrutura agrícola tradicional? Então você tinha o latifúndio, as grandes propriedades ali ainda, né, muitas seguidas ali de toda uma fase do Brasil, desde a época da colônia, a monocultura, porque agora você tinha a ascensão de um produto novo ali no mercado, que era o café, a escravidão, que era a base de tudo ali ainda, a mão de obra que era colocada, e a produção voltada à exportação. Então, esse é o governo que vai se concretizar ali, certo? Então, quero que vocês prestem bem atenção. Dois partidos políticos, uma aristocracia rural que se concretiza durante o governo dele. Ok? Então, façam essas anotações aí devidas, tá? Vamos dar continuidade agora. Vamos entender essa estrutura, então. Voto censitário. Votava quem tinha dinheiro, certo? Votava quem tinha dinheiro. Não era um voto universal. E podia entrar para a política quem tivesse mais dinheiro ainda. Então essa era a lógica do sistema aí. Uma economia cafeeira. O café, gente, ele tem uma... eu vou ocupar um slide depois para vocês verem, né? A expansão dele, mas ele vai ser um produto que o Brasil vai ser um dos maiores exportadores da época. Partido Liberal e Partido Conservador, que eu já falei para vocês. Isso foi chamado de parlamentarismo às avessas, com um poder moderador. Vamos imaginar o seguinte: você tem um parlamento, você tem dois partidos políticos, os caras vão lá, criam leis e tal, né? Só que aí tem um problema. O presidente, nesse caso, o segundo reinado, o Dom Pedro II, ele tinha o quê? Um poder que estava acima de todos. Então era um parlamentarismo às avessas. Que parlamento é esse? Que o imperador ainda tem o poder de decisão final. Ele que manda, no final das contas, né? Não é absolutismo, mas é um parlamentarismo às avessas, onde o rei ainda tem muita força. Esse governo é um governo parlamentarista. Então anotem vocês ali, tá? O voto censitário, votava quem tinha dinheiro, economia cafeeira, Partido Liberal Conservador, parlamentarismo às avessas, o governo era parlamentar, existia esse sistema parlamentarista, e o governador aqui, no caso o rei, ele tinha esse poder moderador ali que passava a estruturar tudo que era criado no Brasil. O poder de decisão final era dele. Ponto. Certo? Dá um minutinho para vocês copiarem.
Agora é o seguinte, essa charge que eu acho muito interessante, né? Mostra realmente ali de uma forma bem engraçada o Dom Pedro II aqui, né, carregando os dois partidos políticos, né? Que aqui não está muito legível, mas aqui se você procurar aqui na charge, você vai encontrar as palavras conservador, liberal. E aqui no meio a diplomacia. Aqui dá para ver bem, tá meio fraquinho aqui, mas dá para vocês verem que tem umas escritas aqui. Ou seja, diplomacia ali para controlar esses dois partidos, para não haver essa discussão, essa tremenda é, falta de diálogo entre os dois. Dom Pedro II, então, com esse poder moderador, ele ia lá e conseguia colocar os dois partidos no eixo. Então, esse é o sentido dessa charge. É muito interessante, viu, gente? Durante o governo dele, a gente teve aí o que a gente chamava de Revolução Praieira, né? De 1848 a 1850, lá em Pernambuco. Então, foi uma revolta de caráter popular. Qual era o sentido, então? Aqueles que participavam dessa revolta, eles lançaram inclusive um manifesto na época que pediam que a liberdade de imprensa, o voto livre universal, que eu falei para vocês, né? Voto censitário votava quem tinha dinheiro. Eles queriam um voto universal. A nacionalização do comércio, né? A total independência dos poderes, como executivo, legislativo e judiciário, a extinção do poder moderador e a descentralização administrativa e reforma do judiciário. Então vejam bem ali que logo de cara já estoura ali, né, uma revolução ali, tem uma manifestação essa calorosa, né? Manifestação que se transformou numa verdadeira revolta de caráter popular, né? Então logo de cara ali Dom Pedro II é obrigado ali a assumir uma tentativa de fazer com que esse movimento calasse-se ali mesmo, né? Esses revoltosos eles não conseguiram ocupar a região de Recife, conquistar Recife, né? Em 1850, essas forças imperiais venceram os rebeldes e prenderam um de seus líderes ali, Pedro Ivo, né? E pacificada a província, os presos políticos foram anistiados em 1852. Então, com o fim dessa revolução ali, encerra-se o período de agitações e lutas. Eu vou dizer para vocês que desde o período regencial, né, tiveram várias manifestações ali, vários movimentos revoltosos. Agora, por um breve período, né, de tempo histórico ali, o Brasil vai ter um momento ali um pouco mais calmo. Eu coloquei é uma representação, né, da expansão do café pelo mundo, certo? Saindo da África, indo para a Ásia, chegando à Europa, né? Da Europa foram ali, né? Vieram até a América e ali no Brasil, no final do século XVIII, acredita-se, segundo relatos ali, que as primeiras mudas de café chegaram até aqui, no final do século XVIII. Então eu queria que vocês depois visitassem esse site aqui que mostra a história do café. Muito bacana, viu, gente? Esse mapa eu retirei desse site, está aqui a fonte, né? Então, se vocês puderem acessar, depois vocês acessam. Conta um pouco, né, desse período aí da expansão do café pelo mundo. E é muito interessante que vai ser um dos produtos que vai ser bem consumido. Então, faça anotação aí depois. Então, chegou ao Brasil em 1771, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e depois no Vale do Paraíba e na Zona da Mata foram os principais lugares ali de produção do café. O café, gente, é uma planta que demora aí pelo menos 4 anos para poder começar a colher os primeiros grãos. O café é algo muito popular, né? Tanto hoje em dia, em todos os lugares você encontra o café ali presente no território brasileiro. É até utilizado como algo muito interessante, né? Todas as fábricas, por exemplo, quem trabalha em fábrica já percebeu.
Logo na entrada você tem uma maquininha de café ali, aquele efeito da cafeína faz a pessoa trabalhar para valer, né? Logo cedo você toma aquele café e acorda, ele tem esse efeito. Tinha uma história, né, de um produtor de gado na região da Ásia que ele estava alimentando seu gado, só que alguns dias ele começou a perceber que seu gado não ficava muito, ficava bem agitado, na verdade, né? À noite, por exemplo, e aí ele começou a perceber ali que aqueles grãos ali que estavam provocando aquilo. Então, nesse sentido, mostra-se que esse produto até hoje é usado, inclusive alguns medicamentos, né? Colocam ali a cafeína para a pessoa não ficar tão debilitada, porque alguns medicamentos deixam a pessoa bem com efeito analgésico ali muito forte, a cafeína faz com que a pessoa fique um pouco mais acordada. O café é uso estratégico pelas empresas, é um gosto popular muito, muito gostoso, né? Quem gosta de café já sabe como é. Existem hoje, né, várias culturas do café pelo mundo aí, né? Com especializações, café gourmet e tudo mais. Enfim, né? O Brasil se transformou nesse período um dos maiores exportadores de café. Só que, em contraversão, a gente sabe que a mão de obra, vocês viram lá no começo dos slides, a mão de obra escrava. E olhem só que interessante, né? Século XVIII, olhem a estimativa de entrada, né, e desembarque de africanos no Brasil. Aumentou. Vejam bem, de 1826 a 1830, 250 mil. Comparem vocês com o período da história, durante a época do período esse de produção de açúcar, ele simplesmente aumentou. E eu vou dizer para vocês por que aumentou tanto. Em 1831, a Inglaterra determinou definitivamente o fim do tráfico de escravos à América, certo? Proibiu-se qualquer navio que fosse pego no Atlântico, em território ali esse, sob jurisdição inglesa, seria enviado de volta para a África. Então, o tráfico de escravos foi proibido pela Inglaterra, mas o Brasil continuava a abastecer seu mercado de forma ilegal, sim. Aumentava-se o tráfico aqui pela América também. Vejam bem, na América do Sul, né, Brasil, porque a maioria dos estados nacionais que vão se formar em torno do nosso território já haviam abolido e o Brasil continuava. Então o Brasil ele aumenta essa entrada de tráfico de escravos porque o Brasil não tinha uma lei ainda que se colocaria definitivamente. O Brasil demorou muito. A primeira lei que surge como proibição e fim do tráfico de escravos é em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, certo? Proibia-se o tráfico, só que era uma lei para inglês ver que o tráfico, a escravidão continuava. Era só para inglês ver, ó, a gente está tomando providências, tá? Só que na verdade a escravidão continuava. Então esse é o sentido ali, ó. Estimativa de desembarque de africanos durante esse período aumentou, sim, o produto do café exigia mais mão de obra ainda, porque estava crescendo, né? Então, aí nós temos algumas questões a discutir. Então, o que ela provocou, essa expansão cafeeira? O superávit e balanço comercial. O Brasil exportava mais do que importava. Isso é algo muito interessante, né? No Brasil, ali, no segundo reinado, eu falei para vocês daquela breve estabilidade, então o Brasil agora tinha um pouco mais de calma ali na sua economia, né? Sem grandes déficits. Fundação de diversas cidades, surgimento de outras. Olha lá São Paulo. São Paulo cresceu ali com a produção do café. Muitos lugares aqui da nossa região de São Paulo, do estado, tiveram uma ascensão muito grande, cresceram, surgiram, né? Construções de estradas de ferro, né, para transporte de café aos principais portos. Rio de Janeiro, gente, construção de linha ferroviária. Aqui em São Paulo, se você pegar a estação de ferroviária que foi criada no final do século XIX ali, entre Santos e Jundiaí, então você tem ali um crescimento ali. Eu vou dizer para vocês que nesse sentido o café ele trouxe alguns avanços
Por exemplo, o Brasil não tinha indústrias, praticamente pouquíssimas, né? Se você contasse no final do século XIX, você tinha 7 indústrias, né, ainda grandes, né? As outras pequenininhas, ali as oficinas, as indústrias mesmo eram poucas. E o que se criou na época foi indústria, por exemplo, para sacar o café, né? Muitas dessas voltadas apenas ali a esse produto que estava sendo exportado. Surgimento de cidades, que eu falei para vocês, começa a surgir ali as cidades essas, o espaço urbano começa a dar novas formas, porque onde surge a produção de café também surge comércio, que surge casas, e começa-se ali a construir um lugar bem extenso. É igual o ouro, no final do século XVIII. Se você pegar a região de Minas Gerais, cresceu uma cidade inteira em torno das jazidas de ouro extraídas, que acabaram rápido, por sinal, né? Aquele ouro de aluvião. Enriquecimento de produtores e exportadores de café. Peguem fotos dos grandes casarões. Olhem lá na Paulista, Casa das Rosas, aquele grande casarão antigo, né? A Paulista era tomada por casarões ali. Aquela extravagância, né, da riqueza dos grandes produtores de café. Então, muitos enriqueceram. O crescimento do comércio interno, que eu falei para vocês, né? Onde surge uma plantação de café, também surge o assentamento de muitas pessoas ali ao redor e começa a surgir casas grandes, né? Começa ali a formar-se uma área totalmente diferente. É o surgimento das cidades. Continuando aqui, tá? Questão da escravidão, gente. Vamos entender? Então o Brasil primeiro lança uma lei. O Eusébio de Queiroz proibia a importação de escravos. Só que aqui dentro a escravidão corria solta. Era a lei para inglês ver. Olhem só como é que vai ser o processo, gente. Então, aos poucos ali, por muita pressão, né, dos ingleses também, começa a surgir campanhas abolicionistas, porque o Brasil era um dos últimos estados nacionais a manter a escravidão presente. O Brasil começa aos poucos a inserir isso em sua política ali, criando-se algumas leis. Por exemplo, a lei do ventre livre, né? Olha só que absurdo, né? Então, as crianças nascidas a partir daquela data ficariam sob responsabilidade dos senhores de suas mães até completarem 8 anos de idade. Então, após essa data, tinham 2 opções, tá? Ou receber indenizações por parte do Estado. A indenização não era tão alta, então a segunda opção, que era utilizar o serviço do menor até os 21 anos, era com os senhores ali, produtores, mais utilizável. E não tinha mão de obra no Brasil. E aí é um grande problema, né? Precisava-se de mão de obra, então muitos ali aproveitavam, né, essas crianças ainda para o trabalho, crianças ali, adolescentes, jovens ao trabalho até os 21 anos. Depois surgiu a lei dos sexagenários, mais absurdo ainda, né? Então você está livre, com 60 anos de idade. O que você vai fazer na vida com 60 anos de idade num Brasil escravista, gente? Pensem bem aí. Ele vai conseguir arrumar trabalho, casa, moradia, construir família? Claro que não, né? Porque ele é obrigado a pegar sua mala, ir embora da propriedade e se virar na vida. É um mais absurdo ainda, tá, gente? Essa lei aqui, olha, é uma das leis mais polêmicas aí que a gente pode interpretar aí. O que estava sendo construído então, gente? Estava sendo construído, ó, a gente está abolindo a escravidão. Um processo lento, né? Bem lento, gradualmente, né? Falando, e só chegou ao fim mesmo lá em 1888, quando o Segundo Reinado estava sob forte pressão e a princesa regente, a princesa Isabel, decidiu ali colocar a Lei Áurea, definitivamente para solucionar esse problema. Só que vejam bem, já havia uma entrada de imigrantes que estava crescendo desde 1850 com a Lei de Terras também. Além da Lei Eusébio de Queiroz, essa Lei de Terras foi criada com o intuito de atrair a força do imigrante. Claro que nem todos se agradavam ao vir ao Brasil. As propagandas falsas criadas, né, na Europa colocavam o Brasil como um lugar para você enriquecer, né, para você ganhar dinheiro, comprar terras e tudo mais. Quando chegava aqui era uma situação análoga mesmo, né, que o imigrante passava. Essa é uma questão aí do Segundo Reinado que ele vai enfrentar.
a questão da escravidão. Outra questão é religiosa. No Brasil, a maçonaria era muito forte. As lojas maçônicas ali, espalhadas ali pelo país, tinham uma força muito grande na política, né? É, muita gente, tá? Inclusive padres. Só que o Papa decidiu, em 1864, né, condenar as atividades da maçonaria, proibindo os padres de participar dela, né, os maçons não poderiam receber assistência religiosa, frequentar igrejas, nelas se casarem, nem serem enterradas em cemitério a elas pertencentes. Então, veja bem, o Papa estava, sim, determinado a enfrentar a maçonaria. E o imperador fazia parte desse grupo, obviamente ficava em meio termo, né? Porque oficialmente o catolicismo era a religião oficial do império desde 1824, certo? E agora, o que fazer? Quando dois bispos, por exemplo, um de Olinda e de Belém, decidiram aplicar punições sem consultar o imperador, o que fazer? Então, Dom Pedro, pressionado pela maçonaria e também pela lei brasileira, passa ali a prender, condenar, né, julgá-los. Depois ele vai iniciá-los, né? Ah, foi tudo mal entendido e tudo mais, só que essa questão tirou o apoio do clero ao imperador. Então ele criou uma acirrada ali, disputa agora com a igreja. O que estava acontecendo, gente? O Brasil, o governo de Dom Pedro II estava começando a sofrer uma pressão ali por grupos que estavam já um pouco insatisfeitos, né? Primeiro que ele estava abolindo a escravidão aos poucos, eles estavam percebendo isso. Estava afetando diretamente a força de trabalho ali, a mão de obra. Então os grandes produtores já estavam meio assim com ele, né? O negócio estava começando a desleixar ali por um ato que vai fazer com que ele caia. Principalmente agora, com o contexto ali da Guerra do Paraguai. Essa Guerra do Paraguai, gente, foi um conflito esse armado, um conflito esse que a gente vai ter aqui na América do Sul e vai ser um dos maiores. Essa guerra, ela vai ser provocada pelo quê, né, gente? Em 1862, Francisco Solano Lopes começa uma política com o objetivo de formar um Paraguai maior do que estava ali nos períodos anteriores, isolado. O que Solano pretendia, então? Uma saída direta para o mar. Então, para isso, o que ele teria que fazer? Incorporar o atual Mato Grosso do Sul, as províncias da Argentina, né, entre rios e correntes, né, e a região oeste do Rio Grande do Sul. Ou seja, anexá-la significa tomar o território, por exemplo, do nosso país, do Brasil. Então, essa intervenção brasileira no Uruguai, né, que nós tivemos ali uma intervenção da política do Colorado, né, na presidência, temendo então pelas dificuldades, né, para a navegação paraguaia na região do Rio da Prata, então Solano decidiu por uma guerra contra o Brasil e o Uruguai. O Brasil e o Uruguai, de certa forma, eram aliados. O Brasil havia apoiado a mudança da política do Partido Colorado, algo que foi que ocorreu de fato, né? E aí você teve ali então o Solano Lopes já praticamente declara ali uma guerra contra o Brasil e o Uruguai. Em novembro de 1864, né, ele ordenou o aprisionamento do navio brasileiro, Marquês de Olinda, nas proximidades ali de Assunção. Então, essa embarcação, naquela época, transportava o novo presidente da província de Mato Grosso. Então, Lopes proibiu a navegação de navios brasileiros no Rio Paraguai. Então, seguindo essa política dele expansionista, né, ele determinou então que as tropas paraguaias atacassem fortes brasileiros em Mato Grosso, invadissem o oeste do Rio Grande do Sul. Ele pediu permissão ao governo argentino para atravessar seu território, permissão obviamente negada, né? Em consequência do desrespeito à sua soberania, a Argentina se aliou ao Brasil. Aí, gente, anotem aí, formou-se o que a gente chamava de Tríplice Aliança. Então você vai ter o Brasil, Uruguai e Argentina numa luta contra o Paraguai. Essa guerra foi muito longa, tá? Em decorrência da capacidade militar do Paraguai e da sua localização,
foi o mais longo e sangrento, né, conflito da América do Sul. Posteriormente, né, os aliados contra-atacaram, né, primeiro sob o comando dos generais argentinos, depois de brasileiros. Um destaque aí para o Duque de Caxias, tá? Importante papel também a Marinha Brasileira. O Paraguai derrotado perdeu boa parte do seu território e da sua população. Sua economia arrasada regrediu à situação de subsistência. Então o Brasil anexou parte do território paraguai e garantiu a livre navegação da região. Porém, né, apesar de vitorioso, a semelhança da Argentina, o Brasil contraiu muitos empréstimos da Inglaterra. Há suposições de que a Inglaterra teria incentivado esse conflito militar. Alguns boatos, né, que surgem, né, alguns historiadores fazem uma abordagem nesse sentido, né, investigando ali esse papel da Inglaterra. Algo que a gente tem que destacar, essa guerra que vocês estão vendo no quadro aqui, que vai mostrar ali a superioridade de alguns grupos, principalmente brasileiros, há um ponto a se destacar. O Brasil não tinha um exército preparado, teve que se formar um exército. Você treinou militares que sabiam pegar em armas, né? Alguns escravos eram colocados também na linha de frente dessas batalhas. Com qual sentido? Oferecia-se então a liberdade. Claro que muitos não voltaram. Colocados na linha de frente eram os primeiros alvos. Criou-se um exército e esse exército agora tinha força. Então esse é um ponto a gente colocar aqui na nossa aula. O exército tendo essa força, vai chegar um momento que esses soldados, né, tomaram a consciência de sua importância, né, e passaram a reivindicar a maior participação na política. Esses soldados agora já não queriam apenas aquilo que era prometido. Se prometia terras, se prometia o retorno da guerra, né? Claro que eles não tiveram nada disso concedido. Muitos ali viveram ali na expectativa de ter algo em troca e não tiveram. Então a única coisa que sobrava ao exército, então, era uma tentativa de participar mais da política, de ter mais influência. Só que naquela época o regulamento das Forças Armadas era bem severo, né? Proibia que seus membros discutissem, por exemplo, problemas políticos e militares. Porém, mesmo assim, não foram poucos os que desobedeceram, tá, gente? Houve uma significativa adesão dos militares, por exemplo, aos movimentos abolicionistas, né? E ao republicano. Surgia o positivismo. O positivismo esse que está na bandeira brasileira. Com duas palavras lá, ordem e progresso. Né? O positivismo de Adam Smith era uma tentativa de fazer com que o Brasil acelerar a sua economia, né? Tivesse mais liberdade econômica, não ficasse nas amarras ali dessa aristocracia. Houve, então, uma significativa adesão dos militares a esses movimentos, né? Alguns oficiais se recusaram a recapturar os escravos foragidos, né? Considerado, então, um assunto de polícia, não do exército, eles alegavam dessa forma. Em decorrência de pronunciamentos políticos, militares, né, como o Marechal Deodoro da Fonseca e o tenente-coronel, na época, Sena Madureira, foram punidos. Recorreram, claro, né, ao jurista ali, por exemplo, Rui Barbosa, né, jurista e político baiano, que redigiu um duro protesto na época, tá, gente? Um manifesto ao parlamento e à nação, como era colocado como título. O imperador recua e anula as punições, mas começava a ter um atrito ali cada vez mais numeroso. E começava a ter uma maior adesão de militares ao movimento republicano. Eles queriam sim ter essa participação. Nesse clima de estabilidade, Dom Pedro II decidiu pela formação de um novo ministério, né, em 1889, em junho, e aí encarregou o liberal Visconde de Ouro Preto de organizá-lo. Só que percebam que já estava muito próximo do fim do seu governo. Envelhecimento de Dom Pedro II, né? Muitos problemas ali que ele estava enfrentando. Agora você tinha ali uma tentativa clara ali de derrubá-lo. Então, o que estava acontecendo no Brasil? Guerra do Paraguai, militares ali já insatisfeitos, senhores de escravos também estavam insatisfeitos com o que ele tinha feito ao longo desse período.
começava a se ter ali uma forte pressão. A economia brasileira agora endividada porque teve que fazer empréstimos para formar esse exército, também estava numa situação difícil. Tudo isso estava se agravando com enormes empréstimos ali, dívidas brasileiras. O fim do governo imperial estava muito próximo. Então, o que estava acontecendo, então, gente? Né? Em novembro de 1889, né, no Rio de Janeiro, durante uma reunião dos oficiais do Exército do Clube Militar, né, Benjamin Constant sugeriu que derrubasse a monarquia, né, substituindo pela república. O imperador, então envelhecido precocemente, acreditava que, embora houvesse oficiais republicanos, o exército, no seu conjunto, permanecia fiel. Ele estava bem enganado. A capital imperial foi tomada por conspirações e boatos, né? Um deles informava que o imperador ia mandar prender os principais oficiais republicanos, né? E Deodoro, embora ele fosse monarquista. O principal grupo de conspiradores, então, deduziu que a implantação da república teria de ocorrer rapidamente, né? Antes que o governo imperial dispersasse as principais lideranças republicanas. Então a situação foi bem sucedida. Era preciso ganhar apoio de um alto oficial do grande prestígio. Então escolhido foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o mais importante oficial do exército, né? E amigo pessoal de Dom Pedro II. Então o golpe marcado para o dia 20 de novembro foi antecipado. Na manhã então do dia 15 de novembro de 1889, no comando das tropas, Deodoro se posicionou em frente ao Ministério de Guerra, onde o gabinete parlamentar se reunia. Né? Então, o Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho, ordenou que o Marechal Floriano Peixoto disparasse, mesmo que tivesse usado a força. Porém, ele não obedeceu e Deodoro proclamou a deposição do Ministério Imperial, a queda do Império e a implantação da República. É o famoso golpe do 15 de novembro, tá, gente? Se instalava e consolidava-se agora uma nova república. Na verdade, a primeira, né? Então, esse é o contexto ali que a gente teve que fazer essa abordagem para vocês entenderem. Eu vou colocar nos slides para vocês umas questões agora, umas questões de vestibular para vocês poderem fazer um estudo, tá, gente? Então, esse governo do segundo reinado, então ele teve alguns pontos ali importantes na ascensão da economia, da exportação do café, que foi o principal produto na época ali, a monocultura. Tivemos ali, então, a questão da abolição da escravidão, lenta, né? Tivemos ali a questão da ascensão de uma aristocracia também, que começava a ter muita influência dentro do governo, porque vocês viram que o voto censitário, quem podia participar da política, quem tinha dinheiro. Então, a formação do segundo reinado, então teve momentos de ascensão da economia através da exportação do café, e ao mesmo tempo problemas com a mão de obra que ele teria gradualmente ali de fazer essa abolição. Então esse é um contexto da história do segundo reinado. Guerra do Paraguai também, que vocês perceberam ali, que teve forte influência. Vou deixar o link de um vídeo documentário para vocês assistirem, com mais imagens, né? Porque, afinal de contas, essas imagens, por exemplo, de documentário, fazem ali uma representação da época através de uma produção cinematográfica, então fica mais fácil para vocês compreenderem. Então eu vou deixar ali e as perguntas vou colocar ao final dos slides para vocês poderem fazer. Depois eu vou fazer a correção, ok? Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o segundo reinado. Espero ter contribuído também para que vocês possam ali fazer um bom vestibular. Em breve eu posto mais alguma aula. Agora talvez eu coloque ali sobre o período dos movimentos sociais ali durante a República Velha, que eu não trabalhei esse tema com vocês ainda. Um abraço, gente, até breve.